Dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada o quê? Terça-feira, né? Para honra e glória do Senhor, estamos aqui para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações, né? Para falar no Senhor, né? Que a palavra é a Bíblia aqui, é a palavra, né? Que nos entende como nós estamos vivendo esta palavra de Deus, né, que está aqui, que veio para nos ensinar, né, que nós possamos ter essa vontade, né, de aprender a cada dia mais, né. Irmãos, eu não tenho teologia ainda, né, mas eu tenho essa aliança, essa unção com Deus, desde quando eu comecei a ler a palavra, muito tempo atrás, eu li a palavra e pedi ao Senhor que me ajudasse, que entendesse a palavra, né? E eu li a palavra e o Senhor tem me ajudado até aqui, tem me sustentado até aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Que quem tem que aparecer em mim é o Senhor, não eu, né? Eu tenho que me diminuir para que o Senhor cresça, né? Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então para a gente iniciar a palavra do Senhor nessa manhã, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, né? Guarda os meus olhos, guarda minha boca, minha língua, guarda os meus ouvidos, guarda minha garganta, guarda o meu coração que procede, guarda minha alma, guarda o meu corpo, guarda o meu espírito e guarde todos os meus órgãos que há nele, o meu fígado, o meu rim, o meu coração, o meu estômago, o meu intestino, o meu útero, guarda todos os órgãos que há nele, meu pulmão, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Ali o Senhor cuidou, soprou o Espírito em nós e nós estamos com vida, né? Deu a vida a nós, né? Então nós temos que valorizar essa vida que o Senhor nos deu. Não importa o que aconteça na sua vida, nem o tempo ruim, nem o tempo bom, o tempo mau, não importa. O importante é nós estarmos na presença do Senhor, cuidando, né? E praticando, né? Porque não basta só nós estar, mas nós não somos praticantes, não falamos com Deus, né? Não pedimos orientação ao Senhor, né? Irmãos, eu vou deixar hoje um hino da harpa. O Senhor me preparou um louvor ali, da Damares, mas depois eu vou estar passando esse louvor lá para que a gente possa estar ouvindo. E olha só o hino da harpa que o Senhor nos colocou hoje, 186, que diz: de valor em valor, pela fé que me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir meu Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E de Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir meu Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir, em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor.
Nele tenho vigor e destreza para lutar, para ser um vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir meu Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e a coroa terei de justiça, que o céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir meu Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glórias a Deus, aleluia. Salmos de número 186, de valor em valor, né? Eu estava falando sobre uma alma que tem muito valor a Deus, né? Uma alma que tem muito valor a Deus, toda, né? Então nós temos que andar de valor em valor. Nós temos que pedir ao Senhor, né, que nos ajude para vencer, né? Porque a luta é contra a principado e potestade do mal. A luta não é uns contra os outros. Vai ter dia sim que nós vamos estar cansados, fadigados, e muitas vezes vamos até falar coisas que não deveríamos falar. Mas Deus é aquele que nos vê, que nos enxerga, que nós podemos falar com Ele: Senhor, né? Eu não sei lidar com essa situação, né? Eu me arrependo. É o único que vai te ouvir, é o único que não vai te julgar e vai saber que você é dependente do Senhor em todos os momentos da sua vida, né? Irmãos, a palavra veio hoje lá em Isaías 51. Nós vamos falar assim novamente. Aqui fala sobre a restauração e a salvação de Israel, né? O Senhor quer salvar a sua casa, sua família, né? Quer te salvar. Mas nós também precisamos entender, né, que tudo está sendo preparado, mas nós precisamos também continuar. E a palavra diz: ouve-me, a vós o que seguis a justiça, e os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortada, e para a caverna do poço de onde fostes cavada. Olhai para Abrão, o vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu clamei e o abençoei e multipliquei. Eita, glórias a Deus. Escute bem, se nós olharmos para Jesus, porque o Senhor consolará a Sião, né? Irmãos, eu não sei o que você está passando. O Espírito Santo me mostrava algo de dor nessa noite, mas eu não sei o que você está passando. Mas quem pode te dar esse consolo é Jesus, né? Consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graça e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim. Irmãos, o Espírito Santo está falando. Porque você está aí sentindo essa dor, murmurando, perguntando para Deus, se você não inclinar os ouvidos para Ele, para ouvir a voz do Senhor. Porque a mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá. Como a luz dos povos, por perto está a minha justiça. Irmãos, eu até me emociono. Perto está a justiça de Deus, e vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas, e me guardarão, o meu braço esperarão.
Irmãos, eu não tenho palavra, como essa palavra veio de encontro com a gente nessa manhã de terça-feira, veio de encontro essa palavra, né? Tanto ela se faz presente hoje. Sabe por quê? Às vezes a gente lê a Bíblia e a pessoa fala assim, não, essa palavra foi lá naquele tempo. Não, a palavra se faz presente hoje. Por que ela se faz presente hoje? Porque Jesus disse essa palavra. Vamos procurar lá? Vamos procurar para a gente ver como Jesus disse também. Aí eu vou e continuo, que ela está lá em Mateus. E o Espírito Santo falou comigo antes. Eu estava aqui conversando e o Espírito Santo falou comigo antes. Lá em Mateus 24. Para ter certeza que muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia, que Deus, a Bíblia não está falando conosco agora. Tá sim, está falando conosco. Tá? E nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para entender que Deus está nos dando aqui, nos colocando à prova todo dia, falando conosco. Para nós entendermos aqui em Mateus 24, 35. Vamos lá ver? 35, 36, 20. Aqui. 35, ela diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Eita, glórias a Deus. Olha como o Espírito Santo trabalha na palavra. Porque eu falei, Senhor, eu vou ler essa palavra aqui, essa passagem, que o Senhor salvou aquele povo, deu a salvação, restaurou, mas e nos tempos de hoje? E o Senhor falou nos tempos de agora também. Que a palavra, que céus e terra vão passar, mas a tua palavra não passará. Eu lembrei da mensagem que o Senhor falou comigo ontem, que eu estava assistindo, né? E o Senhor falava que Marta e Maria estavam desesperadas, que ia receber Jesus em casa e elas queriam arrumar tudo. Aí a Marta reclamou da Maria, que a Maria não ajudava ela a arrumar para receber Jesus. E Jesus falou para ela que tudo vai passar aqui nessa terra, tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo que está acontecendo aqui agora, tudo que você está fazendo aqui, eu estou lendo aqui, mas a palavra, aqui a palavra, a Bíblia, a palavra não vai passar. Ela vai continuar. Olha que palavra forte, irmãos. Ela vai continuar. As palavras têm poder. A palavra do Senhor é poderosa. Ela corta mais do que uma espada afiada de 2 gumes. É a palavra do Senhor que diz, não sou eu, né? É a palavra do Senhor que diz. Então, aqui diz que tudo, né? Que tudo, aqui no 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Então elas vão concretizar, elas vão permanecer, elas vão continuar. Eita, glórias a Deus, aleluia. Eita, glórias a Deus, aleluia. Mas eu subi mais um pouquinho para confirmar. Aqui no 33 fala assim: igualmente quanto viste todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Irmãos, o Senhor está às portas. Irmãos, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Então, irmãos, eu não preciso falar mais nada, né? Eu até me sinto a presença do Espírito Santo. E aqui está dizendo: perto está a minha justiça, vem saindo, e a minha salvação é os meus braços julgarão, e os povos e as ilhas me aguardarão, e o meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como o fumo, e a terra se envelhecerá como o vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será
quebrantada. Eita, glórias a Deus, aleluia. Eu lembrei de uma palavra que eu estava conversando com meu esposo também, que ele disse que tem uma cidade que não está produzindo mais nada, está seca. E eu lembrei agora o que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós povos, em cujo coração está a minha lei. Não temas o próprio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injustiças. Então nós não temos que temer, né? Os homens, nem pelas injustiças, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, o braço do Senhor. O Senhor é a nossa força, irmãos. Vamos vestir de força do braço do Senhor. Oh, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, né? Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo e que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Irmãos, que palavra forte. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozos e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas? Eita, glória a Deus, aleluia, que palavra forte, irmãos. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas? O homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? Eita, glórias a Deus, aleluia. E tu esqueces do Senhor que te criou, que te estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Eita, glória a Deus, aleluia. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o Senhor. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Eita, glória a Deus. E ponho as minhas palavras na tua boca, e ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra das minhas mãos, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Eita, glória a Deus. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste o sorvete e as fazem do cálice da vacilação. De todo filho que teve, nenhum há que a guie imensamente. De todos os filhos que criou, nenhum que tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todo caminho como antílope.
na rede, cheios estão o furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora envio isso, ó, apressa e em abrigada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, Jeová, o teu Deus, que planteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo a tua mão o cálice da vacilação, as fases do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás, mas poloei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma, abaixa-te para que passamos sobre ti, e tu pusestes as tuas costas como chão e como caminho aos viandantes. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu não tenho mais palavras para dizer. Eu não tenho mais palavras. O Senhor aqui falou tudo conosco nessa palavra. Né? O Senhor está querendo, sim. Ele quer nos salvar. Aqui falou dessa restauração e salvação. Né? O que vamos escolher. Né? O que estamos escolhendo para a nossa vida. Né? E aqui também fala sobre isso, irmãos. Que o Senhor vai resgatar. Que o Senhor vai estar cuidando, que o Senhor vai estar libertando, o Senhor vai estar dando cura, e o Senhor já está movendo, já está fazendo, né? E eu peguei também um resumo que fala sobre essa consolação. O Senhor já está nos consolando. Tem muita gente aí numa dor profunda e temendo a certas coisas. Por quê? Se o Senhor disse que Ele é o nosso braço forte. Aqui em Isaías 51 ele fala sobre a consolação de Jerusalém e a promessa de defesa do povo de Israel e a ira de Deus contra os inimigos do povo. Irmãos, o Senhor também se ira, e a palavra diz: a consolação também de Jerusalém. O Senhor promete consolar Jerusalém e transformar suas terras secas em jardim. O Senhor promete que livraria, né? Que haverá alegria, felicidade, música, né? Cânticos de louvor. E o Senhor promete que os resgatados irão a Sião em meio a grande alegria. O Senhor nos promete isso, irmãos. Nós temos que crer, né? E fala sobre a defesa do Senhor também, né? A defesa do povo, né, de Israel. O Senhor promete tirar o cálice da ira das mãos do povo de Israel. Sabe essa situação que você está passando? O Senhor promete tirar e entregá-lo aos seus inimigos. Eita, aleluia, glória a Deus. O Senhor promete que os seus braços julgarão os povos, né? E a ira de Deus contra os inimigos do povo. O Senhor promete que os inimigos do povo conhecerão a ira do Senhor. Irmão, o Senhor está falando. O Senhor promete, né? Aqui, o Senhor promete que os inimigos do povo serão humilhados como se fossem obrigados a se deitar no chão. E os inimigos passassem sobre as suas costas e os pisoteassem. Está na palavra, irmãos. Eu fui aqui, né? E a lei do Senhor, o Senhor promete que a sua lei durará para sempre e que a sua justiça não será abolida. Eita, glória a Deus, aleluia. O Senhor promete que quem tiver na lei, né, quem tiver a lei do Senhor no coração, não precisará ter medo
de zombaria, nem de humilhação. Eita, glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, irmãos. Essa palavra não quer dizer que nós vamos se sentir com ego, se sentir soberbo. Não, essa palavra quer dizer que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Essa palavra confirma que nós precisamos estar vivendo essa palavra. Tem muita gente pedindo oração, nós estamos orando junto, mas acontece que essa consolação é o Senhor na nossa vida, que está falando conosco nessa manhã. Está falando conosco essa manhã. Que perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. E as ilhas o guardarão, o meu braço esperarão. Mas a parte mais forte que ele diz também: e te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna. O seu pão lhe não faltará, porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar e abrandam as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E põe as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantear os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Eita, glórias a Deus, aleluia. Eu nem preciso falar mais, né, irmãos? Eu não preciso falar mais. A palavra está dada aqui, né? Deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa essa lei estar no seu coração. Que quando você estiver nesse tempo que nós já estamos vivendo, né? Um tempo de dor, um tempo de desafios. E esse tempo, o Senhor vai conosco. O Senhor pleiteia por nós. O Senhor, nós temos o consolo do Senhor na nossa vida. Então não temos que temer a homens, a injustiça, não temos. Temos que olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Se apegue a Jesus. Ontem eu ouvi uma palavra também, eu não posso citar nomes, e o Senhor falou grandemente comigo naquela palavra, porque eu também preciso da palavra. Eu não leio a palavra só porque Jesus quer que eu fale do Evangelho. Eu leio também para mim, porque eu também preciso me fortalecer todo o tempo, né? Eu também preciso, né, estar, né, com Jesus nessa peleja. Vamos ler lá o Salmos 34 para terminar aqui a palavra, que fala também, que completa a palavra do Senhor, que Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Então, nós temos que confiar no Senhor, né? Buscai o Senhor e ele busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou a este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós e os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. E os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta.
Aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Eita, glórias a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar a terra, a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado. Nós precisamos ter esse coração aquebrantado, irmãos. Aquele coração que sente, né? E salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Irmãos, é verdade, irmão. Você pode cair lá de cima. O Senhor guarda todos os seus ossos. E eu vou dar um testemunho aqui depois. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma do seu servo, e nenhum dos que nele confiam serão condenados. Eita, glórias a Deus, aleluia. A palavra já foi falada hoje, irmãos. A palavra já foi dita, já foi lançada. Basta você pegar e colocar no seu coração, né? O inimigo está de redor, tentando a quem possa tragar. E nas dificuldades, você se diminuir, você se achar, e aí o inimigo vem trazendo os pratos. Então precisamos do Consolador. Quem é o nosso Consolador? O Espírito Santo de Deus. Quem nós vamos procurar? Ele. Nós vamos procurar e orar, né? Porque Ele escuta o gemido da nossa alma quando não conseguimos falar, né? O nosso clamor a Deus. E Davi, ele tinha essa confiança no Senhor, que na hora da aflição ele tinha essa confiança, e eu creio que nós também teremos essa confiança no Senhor, né? Mesmo que nós não estamos vendo, mas o Senhor está movendo. Eu creio e confio e acredito. Vamos orar então. Hoje nós vamos orar diferente. Nós vamos pedir para o Senhor, né, que venha consolar o seu povo, que venha nos ajudar, né, nesse tempo de quê? De restauração, nesse tempo de salvação, nesse tempo principalmente que a gente fala de libertação. Há muitos que vão ser libertos, há muitos que vão ser curados. Eu creio que o Senhor já está movendo, né? Vamos orar então. A sua casa não pode continuar do jeito que está, né? Deus quer salvar seus filhos, seu esposo, sua família toda, e muitas vezes Ele precisa mexer, né? Não pense que algo está acontecendo para sua dor, não, porque o Senhor é consolador. Está acontecendo para que haja restauração, mudança, e eu creio que o Senhor Ele faz, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa manhã de terça-feira. Nós estamos em março ainda. O mês ainda está na meada. Senhor, nós sabemos o que o Senhor tem feito por nós. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos coloca de pé, nos guarda, nos protege, nos dá livramento. Olhai, Senhor, para o teu povo, né? Para que possa, né, ouvir as tuas orações e clamor. Há muitos, Senhor, na dor, porque está passando por um momento de enfermidade, por um momento de destruição na sua casa, por um momento, nós não sabemos, Senhor, só o Senhor sabe, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e nós não podemos falar, nós podemos orar para que o Senhor venha fazer a vontade do Senhor. Há muitos endividados também, que já veio pedir oração, que muitas vezes tomam decisões sem orar, sem pedir orientação do Senhor para fazer, e logo vem as consequências. Mas o Senhor é
perdoador, é misericordioso, né? Como a tua palavra diz. Se nós arrependermos dos maus caminhos, como está lá em Êxodo, o Senhor virá e curará a terra. E nós temos que nos arrepender, nós temos que aquebrantar nosso coração todos os dias. Ó Senhor, nos ajude a passar. Nos ajude, Senhor, a nos fortalecer na tua presença. Que o Senhor nos consola nesse tempo. Manda consolo para muitos que choram. Mas a tua palavra também diz que vai chegar um tempo que todas as lágrimas serão recolhidas. E nós cremos que vamos nos alegrar na presença do Senhor, sim. Que a tua palavra diz que tudo passa, mas a tua palavra não passará, ela permanecerá. E nós confiamos no Senhor. Muitos fazem menção de carro, cavalo, mas nós fazemos menção no nome do nosso Senhor. O Senhor que criou os céus e a terra e fez todas as coisas. Nós confiamos no Senhor. Ó Senhor, olhai por esses ainda que estão assim na dor, porque também não conseguem enxergar o Consolador. Envia o Consolador, Senhor, para essas pessoas, que é o Espírito Santo de Deus, e possa consolar, fortalecer, em nome de Jesus, para que continuamos, Senhor, unidos, em união, em amor, em fé, em perseverança, para que possamos fazer a tua vontade. Desde já somos gratos, Senhor, né? Que aqueles que ainda não estão enxergando, o Senhor está movendo, e nós estamos orando, Senhor. Eu quero agradecer aqui que toda oração que nós oramos nessa semana, nesse mês, vamos dizer, para as crianças que estão enfermas, Deus tem dado a cura. Deus tem dado a cura, irmãos. E logo mais nós estávamos nos alegrando nos grupos, crianças que estavam com cirurgia, crianças que estavam doentes, crianças que estavam... E Deus nos deu a vitória, porque confiamos no Consolador, e Deus enviou consolo àquelas famílias. E nós cremos que o Senhor fará muito mais do que pensamos ou do que podemos imaginar. E nós continuamos numa só fé, orando, né? Para que o Senhor venha fazer, se for da vontade do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai. Porque onde não há conserto, o Senhor vai levar conserto, né? Onde há confusão, que o Senhor vai tirar. Porque as coisas do Senhor é com ordem e decência. As coisas do Senhor é certa. O Senhor nunca vai fazer remendo em odres velhas. Está aqui na palavra do Senhor. O Senhor faz tudo novo. E às vezes Ele tem que tirar mesmo aquilo que não é da vontade do Senhor. E às vezes nós temos que passar, né? Mas Ele envia ainda assim. Quando nós clamamos a Ele, ao Senhor, Ele nos envia o consolo, né? Para que nós possamos passar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã que veio lá em Isaías 51, né? Que fala da consolação, né? Que o Senhor mande a esses vários lugares, né, Senhor? Como falou na oração, né? Falou da lei do Senhor também, né? Falou da justiça do Senhor também. E falou que o Senhor também se ira, mas falou também que se nós tivermos nosso coração, né, aquebrantado, voltado para o Senhor. Falou da visão colocada em Cristo, né? Não olhe para, não ponha confiança em homens, e sim no Senhor. Eu estou dizendo para você desrespeitar ninguém, irmãos, tá? O Senhor também não gosta disso. Mas eu estou dizendo para você colocar os seus olhos no Senhor, né? Que até aquilo que o Senhor usa para te ajudar é o Senhor que colocou as mãos, né?
Glórias a Deus. Falou lá em Mateus 24, 35. Em Salmos 34, 17, 18, mas eu li a maioria também. E o hino da harpa que falou de valor em valor, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo, né? Amém? Glórias a Deus. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E um abraço. E fiquem na paz. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.